Senhor presidente, caros colegas, eu quero começar minha fala dialogando com a fala do senhor Pedro Tobias, para dizer que é fato mesmo que o governo do Estado do Rio Grande do Sul e o Estado do Rio de Janeiro, eles estão numa situação bastante delicada. Porém, a gente não pode nivelar por baixo a situação calamitosa que estão os estados e utilizar isso como subterfúgio para não governar adequadamente o Estado quando se coloca numa eleição e se é eleito governador, e no caso específico do Estado de São Paulo. Porque é verdade que a situação do Estado do Rio Grande do Sul, governado pelo PSDB, e a situação do Estado do Rio de Janeiro, governado pelo PMDB, que agora estão juntos, PMDB e PSDB, estão na situação que estão por absoluta falta de responsabilidade pela corrupção que rola solta nesses estados. Então não dá para nivelar por baixo. E também não dá, deputado Campos Machado, para aceitar essa desculpa de que o governo está se virando nos 30 para tentar não pagar a folha de pagamento e não ter dificuldades para gerenciar o Estado. Porque nós estamos debatendo um projeto de lei aqui nessa casa, e vossas excelências muito bem sabem, que é o PL 57, que quer isentar aqueles que, historicamente, os maiores devedores de tributos desse Estado, quer isentar de multa, quer isentar de uma série de infligências que acontecem em decorrência do não pagamento no tributo no momento adequado, no momento correto. Isso é muito bom para esses grandes empresários que se utilizam do dinheiro porque não pagam os tributos e começam a colocar esse recurso nas suas empresas, no mercado financeiro, e acabam ganhando muito dinheiro em cima do dinheiro que não pagam dos impostos. E aí, quando os fiscais, os auditores e todos aqueles que estão pleiteando justamente, de forma justa, de forma correta, a adequação dos seus vencimentos, dos seus salários, a outras categorias que já recebem. E aí a gente lê a informação, deputado, de que foi feito um acordo com vossas excelências, de que o famoso PR seria pago como uma forma de amenizar a não votação da PEC 05, e a gente lê que isso não foi cumprido. Acordo a gente cumpre. Acordo a gente cumpre. Então, dizer que o governo do Estado está buscando equilibrar suas contas, dando tamanha isenção aos maiores devedores desse Estado, é uma falácia. É inaceitável. E aí, eu quero dialogar com o pessoal da PEC 05, com todas as categorias, porque não são só os auditores, são os professores universitários, são carreiras da Polícia Civil e da Polícia Militar, são engenheiros e tantos outros que já nos procuraram para dialogar conosco sobre a aprovação da PEC 05. Então, quando a gente percebe que manobras são feitas para não se colocar a PEC 05 em votação, e aí vem uma desculpa esfarrapada de que é para equilibrar as contas do Estado, eu pergunto, e eu mesma respondo, se vossas excelências estiverem motivadas, se vossas excelências estiverem com vontade de cobrar
Se Vossas Excelências estiverem com disposição de fato para ajuizar os processos, mandar para a Procuradoria contra os grandes devedores, eu quero ver quem é que não vai pagar. Então, na verdade, essa discussão de que a PEC 05 não é colocada porque ela vai causar um rombo nas contas do Estado, é uma falácia. Porque se Vossas Excelências estiverem, de fato, motivados para cumprir aquilo que é a obrigação. E aí, tem um fato muito interessante. Porque, na verdade, quando se dá isenção, quando se beneficia os maus pagadores, quem sai lesado são aqueles que pagam em dia. Porque muitas vezes eu já ouvi as pessoas dizerem o seguinte: eu não pago meu IPTU. Sabe por quê? Porque daqui 2, 3 anos a prefeitura solta aí uma isenção, um refis, libera multa, libera juros, libera uma série de coisas. E aí eu trabalhei por 3, 4 anos com esse dinheiro. Se você fizer uma conta matemática, você vai ver que lucra o mal pagador, em detrimento do bom pagador. Então, é muito complicado a gente aceitar esse debate de que não vai resolver, e não são só Vossas Excelências, não. Eu recebi hoje a revista da Polícia Civil, da Polícia Militar, e aqui nós temos vários deputados que defendem a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas como muito bem disse o deputado Carlos Janazzi, nenhum desses companheiros, desses deputados, defendem a reposição das perdas, pela inflação que seja. Essas categorias estão há 3 anos sem reposição de inflação. Perderam, como Vossas Excelências, aproximadamente 30% do poder de compra dos salários. E aí, vem essa conversa mole de que não pauta a PEC 05 porque vai quebrar o Estado de São Paulo. Não é verdade. Não é verdade. Quero também, nesses minutos que me sobram, continuar falando um pouquinho do impoluto senhor Dallagnol, que se coloca como defensor da moralidade, da honestidade, mas adquiriu, deputado Enio Tato, imóveis, 3 apartamentos do Minha Casa Minha Vida, subsidiados para fazer especulação, para comprar por 10 e vender por 30. Esse é o senhor Dallagnol, que se diz o moralista, que se diz aquele que levanta a bandeira da honestidade nesse país. E agora, na condição de funcionário público, ele sabe que é vedado a atividade de comércio para o funcionário público, e ele é funcionário público, Janazzi, porque enquanto procurador da República, procurador do Ministério Público, ele é funcionário público. Então, ele não pode fazer atividades comerciais e vender a sua sapiência em palestras cobrando a exígua quantia de R$40 mil. Está errado? Pergunto, aonde estão os órgãos disciplinares? Onde é que estão as corregedorias? Aonde que estão os conselhos de justiça? Aonde está o Conselho do Ministério Público, que não verifica isso? Nós estamos vivendo no país, minha gente, onde o presidente da República tem, e não fui eu que falei, não, foi a Globo, a Rede Globo de televisão. Inclusive, mostrou cópias de cheques de propinas, originárias de propinas, cheques da OAS, da JBS, que foram depositados no ano de 2014 na conta do presidente da República, senhor Michel Temer. É o país da pouca vergonha. É o país onde aquele que deveria dar o exemplo,
Aqueles que deveriam dar o exemplo são os que fraudam processos, são os que mentem, são os que ocultam. E para encerrar a minha fala, que já acabou meu tempo, eu quero dar uma notícia boa a todos os que nos assistem. O Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, aquela que vai julgar o senhor Aécio Neves, acaba de soltar a Andréa Neves, o assessor que carregou parte do dinheiro da mala do Perrella, acabou de soltar. Isso é um indício de que tudo vai virar uma grande pizza de mussarela com o senador Aécio Neves. Muito obrigada.